vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. Gênesis 39, do versículo 20 até o versículo 23. Amém? Já acharam aí as suas Bíblias? Amém. A minha recomendação é sempre trazerem as Bíblias. Eu sei que o celular tem tudo, mas uma Bíblia raiz é incomparável. Amém? E aí, dentro do seu dia possível, né? O seu caderno, caneta, sempre é bom anotar algumas coisas, né? Que você ouviu da parte de Deus e depois lê o texto de novo, tira outras coisas, porque a palavra de Deus ela é ilimitada. Gênesis 39, 20 diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Os teus sonhos. Tem um amém aí? Amém. Você tem ainda algum sonho? Você já desistiu de tudo? Deixa eu olhar para vocês. Vocês têm algum sonho? Porque às vezes eu fico pregando, já estou pregando 10 noites, esse negócio de 10 sonhos já, 10 sonhos não. 10º dia que eu prego sobre sonho. Se você não tiver sonho, eu estou frito. Primeira coisa então é injetar sonho em você. Fala assim, aleluia. Quem quer ganhar mais? Quem quer nunca ficar doente? Quem quer uma casa mais bacana? Quem quer uma escola mais bacana para os filhos? Quem quer uma roupinha da hora? Quem quer trocar o carro? Quem quer ver a salvação de toda a sua casa? Isso eu sei que ninguém quer. Quem quer emagrecer? Todo mundo assim fala, meu Deus! Quem quer ficar mais bonitinho? Quem quer ter aquele cabelo liso de chapinha, mesmo depois da chuva? Fala, Senhor. Quem quer ter aquele rosto de filtro? Fala, aleluia. Fala, Senhor, me abençoa agora. Quem quer casar? Quem? Senhor, abençoa o Pedrinho. A Letícia levantou a mão, o Pedro não viu, irmãos. Vai, faz a obra completa. Quem quer uma transformação na casa, na vida? Quem quer uma reforma geral? Irmãos, eu não gosto de reforma, porque reforma é um parto, eu fiquei estressado. Mas depois que está reformado, Edilson, ontem mesmo eu estava deitado no meu quarto palacial. Eu falei, bispa do céu, essa parede verde ficou maravilhosa. E ficou mesmo, é quase da cor da blusa da bispa. Uma parte da parede verde, a outra branca, tudo pintadinho. Eu falei, eu estou me sentindo melhor. Fala assim, aleluia. Fala assim, meu Deus, a reforma é estressante. Mas como é bom depois. Abre os braços, fala. Já está nascendo uns sonhos em mim. Vai. Renova os seus sonhos. Renove diante de Deus. Deus quer filhos animados, que creiam, que recebam as promessas dele. Fala, Senhor Deus, eu tenho um monte de sonho engavetado, esqueci deles pelas lutas da vida, mas hoje eu vou atrás e eu
tenho a tua bênção. Você tem a bênção de Deus? Então levante a tua mão direita e fala assim: Senhor meu Deus, me ensina a prosperar na crise. Me ensina, Senhor, a andar como meu pai Abraão no deserto. Diz a tua palavra: muito rico em gado, prata e ouro é o meu pai da fé. Fala assim: aleluia. Me ensina esse caminho. Me abençoa, Jaquim. Pega na tua mão direita todos os desafios que você tem, todas as preocupações. Põe na sua mão direita assim, ó. Fala assim: ó, Senhor meu Deus, o seu nome é Jireh, o seu nome é El Shaddai, Todo-Poderoso. Eis aqui cada dificuldade, cada necessidade. Me abençoa, renova as minhas forças. Sê comigo hoje. Me abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala glórias a Deus. Podem aceitar, meus queridos. Me diga uma coisa: José foi para a prisão. Foi uma prisão justa ou injusta? Quero ouvir. Por que injusta? Fala assim: porque ele não fez nada de errado. Fala assim: a Potífera, mulher de Potifar, pôs os olhos nele, bonito, fala bonitão, de boa aparência, quis catá-lo. Fala: Senhor, ele fugiu dela. Mesmo assim, ele foi para a cadeia. Bate no joelho e fala: vida injusta, viu? Bate no pé do joelho e fala: vida injusta. Fala assim: como é que Deus deixou um negócio desse acontecer? Fala. Agora é a hora da revolta. Olha para cima e fala: Deus, como é que o Senhor é todo poderoso e deixa as injustiças acontecer assim? Bate o pé e fala: não vou mais na igreja. Estou fora. Que Deus mais injusto, dona Kelly. Eu estou aqui servindo ao Senhor e me acontece um monte de negócio desse. Fala: Deus, não gostei. Fica bravo, irado, olha para cima com desprezo. Mas pode fazer que eu fala para Deus olhar para lá, vai. Vai me dizer que você nunca viu gente falar que Deus é injusto. Foi no enterro outro dia, a moça batendo o pé. Como é que Deus deixa acontecer um negócio desse? E ela quer que eu responda. Como é que Deus permite? Quantas vezes a gente não entra nessa vibe, nessa vibração de Deus injusto? Como é que Deus deixa as pessoas morrerem? Como é que esse mundo está nesse caos? Se Deus existe. Outro dia falando com meu irmão, ele falou assim: olha, Marco, eu até creio que Deus existe, mas ele criou e largou tudo para lá e falou: se virem. Eu falei: então pelo menos a culpa não é dele, porque a gente não se virou bem em nada, a gente está mal para pior, não é assim? Mas o normal, não digo normal, mas o que a gente vê como normal por aí é as pessoas realmente criticarem a Deus. E aí entra na questão da murmuração. Murmuração é o crime da mala. Por que mesmo? Porque murmurar significa você dizer diante de Deus: Deus, no seu lugar eu faria diferente. Ó, quando o cara é bom, ele murmura, porque ele se acha melhor do que Deus. Fale para mim se em algum momento você viu aqui José murmurar. Não abriu a boca. O nome do cara era trabalho.
Quando ele estava na casa de Potifar, o nome dele era trabalho. Tanto é que Potifar promove ele de escravo para mordomo, um gerente geral, um gestor de todos os bens da casa dele. Só que aí a mulher pôs os olhos no bonitão e ele não queria nada com ela, estou fora, porque ele falou: como que eu vou trair assim o meu Deus e o meu chefe? E ele se mandou daquela mulher, mas foi para a prisão. Então ele podia ter entrado na prisão e falado assim: meu Deus do céu, como o Senhor foi injusto comigo. Não, na prisão ele também brilhou. Assim, glórias a Deus. Será que você só consegue brilhar na esteira da praia? Será que a gente consegue brilhar só quando tudo vai bem? Ou será que as coisas ruins que acontecem, Deus também é Deus nestas coisas? Será que Deus é Deus também das crises? Será que Deus é Deus também nas crises? Então eu quero te fazer talvez 3 perguntas. O mundo é injusto? Sim ou não? Sim. Não ouvi. Sim. Você tem certeza? Fala assim: bispo, esse mundo é muito injusto. Nisso ninguém discorda. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. O mundo é injusto e você é fraco? O mundo é injusto. Estamos todo mundo de acordo. Mas a minha pergunta junto dessa para você é: o mundo é injusto e você é fraco? Ou o mundo é injusto, mas você é forte? É isso que nós temos que resolver aqui hoje. Por que, bispo? Porque ficar falando que o mundo é injusto, eu já sei. Ficar falando que quando você nasceu, o seu pão com o lado da manteiga caiu virado para o chão, eu já sei. E você já falou isso também. Já chegou dias na sua vida que você falou: tudo acontece comigo. Parece o único cidadão do planeta Terra. Tudo acontece comigo. Ai meu Deus, como eu sofro. Eu sei. Você já falou isso? Eu não lembro se eu falei, mas eu devo ter falado também. Nossa, como eu sofro. Os meus amigos todos têm tênis novo e eu tenho um quichute que meu pai cortou atrás porque era do meu irmão e o meu pé cresceu, não dava para comprar, então ele cortou atrás. Ai, como eu sou infeliz, meu Deus, porque eu vejo vocês com essas bermudas de skatista. Não, eu quero uma bermuda de skatista. Então vai na loja que vende bermuda de skatista. Não, eu quero agora uma de surf. Aí você compra aquela cheia de bolso. Tem bolso para todo lado. Não sei onde vai fazer tanto bolso do lado. É assim. As minhas bermudas não. Minha mãe comprava um tecido, emendava um pano no outro, e depois de pronto ainda olhava e falava assim: nossa, como ficou bacana. E a gente saía na rua todo feliz. E as pessoas olhavam meio estranho para a gente, mas a gente se achava. Mamãe falou, então é verdade. Era um shorts todo costurado com tecido. Ai, e dava graças a Deus quando era o mesmo tecido. O duro é quando era tecido diferente. Então talvez eu tenha falado: meu Deus, que vida injusta. E aí eu vi o meu colega indo com um tênis. Irmãos, eu nunca vi um tênis da vida. Era um tênis que o solado era branco. Era um tênis sapato de solado de borracha branca. Eu falei para minha irmã: nossa, eu quero, sei lá como é que era o nome daquele. Era um Dockside, mas eu não sabia falar isso. Eu quero um tênis sapato daquele. Minha irmã olhou para mim, ela pôs a mão no bolso. Eu falei: ganhei. Ela falou assim: se esforça que você vai conseguir. Eu falei: meu pai, nem um sapatinho desse.
Então talvez eu tenha falado, não sei, realmente eu não lembro. Mas quem é que nunca olhou para a vida e falou assim: que vida injusta, por que essas coisas acontecem comigo? Tudo podia ser diferente. Levante a sua mão para o céu, olha para Deus e fala: Senhor Deus, tudo podia ser diferente. Fica assim um pouquinho e eu te digo: é verdade, tudo pode ser diferente. Fala assim: aleluia, meu Pai. Há esperança ainda para mim e para você. Fala glória a Deus. Então, bispo, qual que é a primeira resposta com relação onde estava a justiça de Deus nisso tudo? A minha resposta para você: no tempo. Qual que é a resposta da justiça de Deus na sua vida e no mundo? No tempo. O tempo vai determinar a justiça, a bênção, o livramento ou o juízo de Deus sobre todas as coisas nesta terra. Nada, diz a Bíblia, está oculto aos olhos daquele a quem teremos que tratar, que é o Deus Todo-Poderoso. Então fica na bênção, porque todas as coisas estão diante de Deus, e o tempo vai manifestar a glória, o juízo dele, ou a bênção dele na tua vida e na tua casa. Você pode tomar posse disso? Fala assim: aleluia. Então qual que é o segredo? O segredo é você ser um forte para vencer o tempo. Fala assim: aleluia. Põe a mão para frente e fala: glória a Deus. Fala assim: eu vou vencer esse tempo, eu vou vencer essa situação. Fala assim: em nome do Senhor Jesus. Na verdade, não adianta ficar questionando por que aconteceu, por que morreu, por que perdeu, por que a porta fechou, por que a festa acabou, por que a luz apagou. Não adianta você ficar questionando isso. Isso não vai resolver a situação. Oh meu Deus, por que fulano morreu? Oh meu Deus, por que aquela porta maravilhosa fechou? Oh meu Deus, o que aconteceu, sei lá, no casamento, na vida dos filhos, meu pai, tantas preocupações que a gente tem. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Não adianta ficar nessa neura de querer uma explicação, e ainda de Deus. A moça me pegou lá no enterro e falou assim: bispo, me explica isso. Como é que Deus deixou acontecer? Eu falei para ela: minha querida, às vezes a gente antecipa, e às vezes Deus se apieda de nós e nos dá um pouco mais. Tudo com base na palavra de Deus. Eu falei isso. Às vezes as pessoas se antecipam. Às vezes as pessoas: não, morreu porque era o tempo de Deus. Não sei. Eu só sei que a palavra de Deus diz que quando eu tomo a Santa Ceia, sem consciência do que aquilo representa, diz a palavra de Deus que a gente morre antes do tempo. Você já viu isso? Então às vezes a gente antecipa. Por quê? Porque a gente não trata o sagrado como sagrado. E às vezes a gente pode antecipar. Eu acho que o Edilson ia celebrar. Deus olhou para ele e falou: eu te amo, você vai vir para a minha glória, você vai ver o que é vida boa. Fala assim: aleluia. Mas a igreja foi orando: Senhor, ele é tão bacana, ele nos deixa felizes. Senhor, eu mesmo orei assim, sério. Eu falei com Deus: você não sabe disso, mas eu orei desse jeito. Falei: Senhor, ser pastor não é a melhor das funções. Das muitas que eu tenho, ser pastor não é a melhor das funções. Mas aí, se aqueles que me alegam, o senhor tirar, o senhor está falando para mim que o meu ministério é só de choro. Então, eu te peço, deixa ele mais uns meses com a gente. Sei lá, mais uns 2 natais, E Deus falou: amém. Fala assim: aleluia, deu glória.
Amém ou não amém? Amém. Deus tem um plano. A tua oração pode fazer a diferença. Aleluia. Ai, meu pai. Fala assim, o bispo agora endoidou. Ezequias, arruma tua casa porque você vai morrer, não vai ficar curado não. Isaías, o grande Isaías, vai lá e dá esse recado. Ezequias encosta a cabeça na parede. Deus, olha tudo que eu fiz. Limpei, zerei a casa, tirei idolatria, arrumei tudo, te servindo para chuchu. Deus, olha para a minha situação. Mas chorou. Isaías nem tinha saído do templo. Volta, Deus fala, volta lá. E sabe o que Deus falou para ele? Mudei de ideia. Isso é uma loucura. Calvinista ou vinista, eles, já pensou, Marquinhos, calvinista, cai lá do céu de cabeça na parede, porque Deus mudou de ideia. Aí ele vai falar, não, já era plano de Deus, pode até ser, mas que teve uma oração no meio do caminho, teve. Fala assim, aleluia, meu pai, oração muda a tua história, oração muda a tua casa, oração restaura todas as coisas, oração põe Deus no meio da batalha. Fala assim, aleluia, fala, eu vou orar a Deus, e eu sei que Ele me ouve, e essa obra vai ser feita. Senhor Jesus, e vai mudar mesmo. Oração muda o país, oração muda a tua história, oração muda a vida dos teus filhos. Oração traz Deus na jogada. Fala, me abençoa agora, Pai. Fala assim em nome de Jesus. Fala assim, bispo, qual é o X da questão? Quem é você no meio da crise? O X da questão para as famílias, para as vidas, para cada um individualmente, é esse. Quem é você no meio das crises? Há pessoas que no meio da crise se apegam a Deus, meu. Há pessoa que no meio da crise entra em jejum. Há pessoas que no meio da crise se levanta diante do inimigo e fala, você vai sair da minha casa agora, em nome do Senhor Jesus, eu vou te pôr para correr. Há pessoas que viram um guerreiro extraordinário no meio da crise, e a crise faz tempo que nem chega perto deles. Fala assim, aleluia. Eu vou mexer com um cara bravo, ninguém mexe, fala assim, aleluia. Mas há pessoas que no meio da crise se arrebentam. Primeira coisa, volta as costas contra Deus. Começa a murmurar. Começa a falar, Deus, no teu lugar eu faria diferente. Começa a se achar, sei lá, o alvo, sabe? Começa a se achar a vítima do mundo. Começa a se achar que realmente nunca achou que aquilo aconteceria com ele. Você já pensou se Jó entra numa dessas? Você já pensou se alguns heróis da palavra de Deus entram numa doideira dessa, se achando, isso comigo não pode acontecer? Já pensou Paulo, perto da sua morte, e ele orando a Deus, para que ele honrasse a Deus, ele começa a falar, não, nunca, Deus nunca vai deixar isso acontecer comigo, não, Você já pensou? Não, meu querido. O X da questão, no meio da crise, é você responder diante de Deus. Deus, quem o Senhor é para mim no meio da minha crise? Quem o Senhor é para mim? E aí talvez você vai ter a resposta se você já se converteu a Cristo. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você confia nele 100%. Já houve uma entrega, já houve entrega de futuro, de propósito, de vontade, entrega de felicidade, entrega da própria vida. A resposta e o X da questão é essa.
Porque no meio da crise nós precisamos realmente tomar algumas decisões. José, no meio da crise, meus queridos, ele foi simplesmente o superintendente da crise. Fala, eita, fala assim, mas como assim? No cárcere, ele foi o gerente geral. Fala, que coisa benção, hein? Até na crise, ele exercia autoridade que deram para ele. Tem gente que na crise, a crise vira o Deus da vida dela. Tem pessoas que na crise se submetem àquela crise de maneira como se aquela crise fosse o fim da situação. E eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer boa notícia? Vai passar. Vai passar. Agora a questão é, como é que vai passar? E quem vai ser você depois dela? Porque que vai passar, vai passar. Talvez até na crise, sei lá, passe até mais rápido que você imagina. E eu vou falar até assim, talvez até sem a intervenção de Deus, sabe assim? Tem um monte de gente que não crê em Deus, não quer nada com o Senhor, passa por crise e supera a crise. Fala assim, aleluia. A crise vai passar. Mas o que eu quero saber de você é quem é você depois da crise. Eu quero saber se você depois da crise é um gigante de fé, de coragem e de experiência. Por quê? Porque aquele que persevera na crise, ele adquire experiência. E depois da experiência, ele adquire esperança. Fala, glória a Deus. E fica uma pessoa melhor. Eu posso dar o meu testemunho para você. Depois dos 2 eventos que eu vi a porta da glória, eu sou uma pessoa melhor hoje. É impressionante. Sou mais feliz, mais bem-humorado. Por quê? Porque eu descobri que eu não tenho medo da morte nenhuma. Mas nenhuma vírgula sequer. Não tenho medo nenhum da morte, porque eu sei a bênção que me espera do lado de lá. Não só por saber na palavra, mas porque eu vi a portinha sendo aberta e eu não entrei por causa da minha nega. Eu falei, não, Senhor, porque ela precisa, eu preciso. Deus falou, Deus deu a chance para sumir na minha mente. Tem gente que está vindo na igreja me conhecendo. Eu sumi na minha mente, eu surtei geral. Viajei e na última viagem ficou e aí? Sério. Deus me deu a oportunidade de ir e ouvir. Eu fiquei quieto, eu sabia que eu precisava orar. Eu fiquei mais na minha mente, eu estava totalmente fora de tudo. Estava com batimento de 200, a pressão estava 3. Já era para partir já. E aí naquele momento eu tive uma consciência. Não. Minha neguinha, a gente ainda tem que curtir um pouco. Aí eu falei, Pai, me ajuda. Quando eu falei isso, instantaneamente eu vi a abismo em cima de mim. Marco, está me reconhecendo? Eu falei, oxe, é lógico que eu estou te reconhecendo. Deus deu a oportunidade. Na crise, Deus quer saber quem é você. Como é que você encara o negócio? Como é que você encara o gigante? Como é que você supera a tua crise? José, um jovem, talvez uns 20 anos, 22, não sei. Não dá para saber, mas alguns, né? Pensa, eu imagino, de 20 a 25 anos. José lá preso. Ele foi dono do cárcere. Levante a tua mão direita. Fala assim, Deus, na minha crise, eu quero ser Senhor dela. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ter o caráter
desse rapaz chamado José. Eu quero ter a força de trabalho e de administração que tinha esse rapaz José. Me abençoa hoje, em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa. O seu papel no meio da crise primeiro é: sai das desculpas. Fala assim, aleluia. Para com as desculpas. Não vai resolver nada. Essa situação aconteceu por causa daquilo. Se não fosse aquele. Se não fosse aquela decisão, aquela situação. Foi alguém que me prejudicou. Para com isso aí. Fala assim, aleluia, meu Pai. Entrou na crise. O seu negócio agora é sair dela. Não adianta ficar procurando culpado ou achando desculpas para a sua crise. Segundo, assuma as consequências da sua decisão. Amém ou amém? Amém. Eu não sei por que você entrou na crise. Eu sei que José entrou injustamente. Mas eu não sei se você está assim injustamente. Normalmente não. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu entrei nos meus próprios pés. Às vezes você entrou mesmo. Mas você vai ficar amargando. Não, você tem que sair da crise. Então assuma, tudo bem. Então, talvez o marido fale com a mulher: decidimos errado. Nós decidimos, sei lá, comprar o carro 3 mil por mês e a gente ganhava 1,5. Vai dar problema. Amém ou não amém? Comprasse uma bicicleta. Amém ou não amém? Ou se não, compra um menorzinho. Entendeu? Compra um Fusquinha 66, não sei quanto é que está. Depois passa para um 667, 68. E vai, entendeu, presbítero? Vai crescendo devagarzinho. Em 2040, você vai lá e assume aquele lixão lá. Fala assim, aleluia, meu Pai. Mas você tem que assumir as consequências. Fala, Senhor, me ajuda. E se for o caso, peça perdão. Peça perdão. Agiu errado. Fala, Senhor, agi errado. Senhor, agi errado. Pôs os pés pelas mãos. Me meti no rolo alheio. Dancei. Às vezes tem pecado que vai trazer consequência para você a vida inteira. Tem gente pagando pensão até hoje. Mas eu separei do casamento. Meu querido, você pode até separar, mas você sabe que ex-mulher é para sempre. Amém ou não amém? Então, quer um conselho de amigo? Arrume a vida com ela. Dá um amém aí, ó. Amém. Arrume a vida com ela. Resolva a sua situação. Conversa ao pé da cruz, os dois de joelho. Fala, Senhor, nós estamos esquisitos. Senhor, nós estamos brigando. Senhor, arrume a vida aos pés da cruz. Deus vai abençoar vocês. Fala assim, aleluia. Terceira coisa que eu quero te falar: saia do comodismo. Fala assim, aleluia. Fala assim, como assim mesmo? Eu falei, eu sempre gosto de rememorar isso. Uma vez aqui na igreja tinha uma moça, uma mulher muito querida, jovem, e ela sempre estava entrando em complicação. Eu falei, minha querida, 2 mais 2 é 4. Eu entrei na escola em 1970, primeiro ano primário. O professor colocou na lousa 2 mais 2 é 4. Hoje eu fui ver no Google quanto que é 2 mais 2. Lá falou que é 4 até hoje. Então 2 mais 2 é 4. Se você continuar fazendo tudo errado, o resultado da sua vida vai ser sempre o mesmo. Se você não mudar nada nessa equação, o resultado vai ser o mesmo. Bispo, eu estou com crise na minha vida. Bispo, eu estou com crise. Eu conheci esses dias um varão de Deus, até bonitão, fala bem e tal, sabe? Canta até bem e tal, e é de Deus. E aí eu conversando com ele, e ele veio para São Paulo, ele
sem casa, sem trabalho, tudo complicado, sabe? Mas é um senhor de 50 anos, bonitão, fortão, mas não tinha nada assim. Mas o que você veio fazer em São Paulo? Eu vim tentar a vida, mas você já tem 50 anos. Parecia que eu estava falando com um menino de 18 que foi morar nos Estados Unidos, ali vai conquistar tudo. Não, tem 50 anos, não tem nada. E o que aconteceu? Minha vida sempre foi um pouco enrolada. Eu falei, como assim? Eu fui casado 4 vezes. E eu tive filhos com todas elas. E eu falei, meu querido, então você pode ganhar 100 mil por mês, você não vai ficar com nada. Porque fez tudo errado na vida, tudo. Mas como assim, irmão? 4 vezes não deu certo. Eu sou meio assim, esquisito. Meu Pai do céu, se sua vida está toda errada, eu tenho que mudar a fórmula. Fala aleluia! Aleluia. Quem está disposto a mudar a fórmula aqui, levanta a mão e dá uma aplauso e fala assim, glória a Deus! Muda a fórmula! Muda o jeito, saia da mesmice da vida, comece a investir e semear na tua vida em nome do Senhor Jesus. Bispo, mas há 10 anos que eu ganho a mesma coisa. Por quê, meu pai? Uns anos atrás, eu encontrei um rapaz que eu vi lá na SKF do Brasil, quando eu estive lá já faz tempo, fazendo auditoria independente. E aí encontrei aquele senhor. E ele me reconheceu, e eu também o reconheci, e ele já estava aposentado. Mas eu notei que ele estava muito revoltado assim com a vida, uma casa bacana que ele morava e tal. Ele até falou, tudo isso aqui eu consegui com o meu trabalho lá naquele lugar. Eu falei, que bênção. Mas ele meio revoltado, ele falou, mas a empresa nunca eu cresci e tal. Por quê? Quando eu conheci ele encaixotava rolemã dentro da caixa. Primeiro ano de auditoria, ele estava lá, pondo rolemã dentro da caixa. Voltamos no segundo ano, estava ele lá colocando o rolemã dentro da caixa. Depois de 4 anos que eu fiz auditoria naquela empresa, ele estava colocando o rolemã dentro da caixa. E ele falou para mim que ele ficou 35 anos lá, colocando o rolemã dentro da caixa. Eu acho que ele é o maior colocador de rolemã dentro da caixa nascido no Brasil. E ele estava revoltado, porque ele nunca saiu daquela profissão. Eu não falei nada, porque ele já estava revoltado. Eu falei, vai me bater aqui. Mas eu tinha vontade de falar para ele, mas a culpa é da empresa. A culpa é da empresa. Ou será que eu poderia mudar alguma coisa? Bispo, eu estou passando situações complicadas. Mas você está passando essas situações complicadas há quanto tempo, meu querido do céu? Bispo, faz 10 anos que eu vivo a mesma situação. Quanto tempo eu posso passar, bispo, a mesma situação? Biblicamente, uns 9 meses. Jó passou tudo o que ele passou em 9 meses. E depois Deus virou o cativeiro dele. Fala assim, aleluias, meu Pai. Então tem que dar um jeito de sair do comodismo. Na sua empresa, lá em casa, as coisas estão meio complicadas. Meu pai tem que se juntar diante da palavra, se juntar com desejo de mudança e falar, vamos mudar para melhor essa situação em nome do Senhor Jesus. Cada um vai dar um passo a favor, cada um vai dar uma atitude a favor, cada um vai participar com o melhor que pode a favor, e essa situação vai ser mudada na nossa casa em nome do Senhor Jesus. O que dá para fazer é viver a mesma história sempre. Não dá. Mas eu faço esse mesmo trabalho. Amém. Você pode fazer e ter uma profissão maravilhosa, mas você tem que crescer nela. Fala assim, em nome de Jesus. Você já está há 10 anos numa empresa, você já tem que ser gerente daquela empresa. Eu estou há 15 anos, já tem que começar a bater no calcanhar do diretor. Eu já sei tudo, já faço tudo, já aconteço tudo. Já tem que ter um crescimento dentro de você. A primeira ordem de Deus para o ser humano foi: cresça. Fala assim, aleluia, meu Pai. Então não adianta ficar olhando para o passado.
Você se levante hoje em nome de Jesus. Fala assim: Deus maravilhoso, eu me ponho de pé hoje nessa situação e na tua presença, porque isso vai mudar. Você crê nisso? Tem sangue nos olhos ainda? Tem ainda um pouco de força nessas pernas e nesses braços? Tem um pouquinho de azeite no teu joelho? Ainda tem um pouquinho? Eu quero saber, tem um pouquinho ainda? Fala, bicho, tem um monte ainda. E para ser usado, então Deus vai começar a mudar a tua vida. Fala em nome de Jesus. Deus vai começar a mudar a tua vida. Tem um segredo aqui maravilhoso que diz assim, versículo 21. O Senhor era com ele. O Senhor é com você. Você já parou para pensar que tudo que Deus fez e planejou, desde a criação até o chamamento de Abraão, até a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição, depois o arrebatamento e depois dos 1000 anos, você já parou para pensar que tudo Ele fez porque Ele quer morar com você? Já parou para pensar nisso? Que alguém faz um projeto extraordinário dele, ele se mete dentro do projeto, ele vira o próprio projeto de Deus, com o único interesse: eu vou passar eternamente a vida do seu lado. E ele vai passar com o seu mesmo corpo que esteve aqui, glorificado, e o nosso também será glorificado para todo sempre. Fala assim, aleluia. Fala assim, diz o que você quer dizer. Deus ama ser com você. Deus ama estar com você. Deus ama participar das lutas com você. Deus ama dar vitória para você. Então saiba disso, Deus quer andar com você. Tem umas regras, você sabe que sim. Ah, Senhor, eu vou te ouvir, eu vou te obedecer e andar contigo, e para te ver eu preciso realmente cuidar da minha santidade. Fala assim, aleluia. Você sabe que tem umas coisas aí que Deus vai lidar com o teu espírito, e Deus não vai tratar com a sua carne. Então aquele que pende para a carne é morte, mas se você prender para a coisa do espírito, você vai ter vida. Fala assim, aleluia. Fala assim, Deus quer andar comigo. O Senhor era com José. Diz a palavra, ele deu mercê diante do carcereiro. Deus andava com ele, Deus era com ele, e lhe deu mercê diante do carcereiro. Fala assim, o que isso significa? Ele deu graça para José. Uma coisa que a gente fala lá no escritório, eu, Mateus, a vista, a gente fala para o Marcinho. Cadê o Marcinho? Marcinho cuida da parte comercial. Falei, Marcinho, você só precisa apresentar a gente. Marca a reunião com a gente. Nos põe diante dos donos das empresas. Por quê? Porque nós temos a mercê de Deus. O que significa isso? Deus vai dar graça. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, gostei de você, cara. E aí você já entra no seu projeto. Gostei de você, Nicolas. E aí você já, então, o negócio aqui é o seguinte, Deus vai fazer isso, nós vamos operar aqui, operar ali, e Deus vai dando, fala assim, graça. O carcereiro não conhecia José. Conhecia José. José apareceu lá, ó, esse aqui quis pegar a mulher do general lá, então logo de cara era para ele tomar uns tapas, sim ou não? O que você quis pegar a mulher do general e pá, já não? Diz a palavra de Deus, quando ele chega na prisão, o carcereiro fala, gostei de você, rapaz. Fala assim, aleluia. E ele se mostrou que ele podia gostar mesmo, porque o cara era competente e fiel. Fala assim, aleluia. Fala assim, então o que você quer dizer para mim? Deus tem graça para você diante do mundo. Deus tem graça para você diante dos teus projetos.
Deus tem graça para você lá diante do teu trabalho. Deus tem graça para você diante daqueles que podem abençoar você. Deus derrama a graça dele sobre a tua vida. Você vai chegar naquela porta, aquela porta vai se abrir, e aquele que tem poder para abençoar você vai enxergar graça em você. Não vai entender porque eu não sei, mas eu gostei de você. Eu não sei, essa vaga aqui é uma vaga que talvez você não tenha experiência, mas eu gostei de você. Aí você vai falar amém, porque eu vou dar conta disso em nome do Senhor Jesus, porque a graça de Deus vai se manifestar na tua vida e todas as portas vão ser abertas para você. Quem pode tomar posse disso hoje? Quem pode crer e falar: eu recebo a graça de Deus na minha vida? Essa situação vai ser transformada, porque Deus vai me dar graça diante daquelas pessoas que têm poder nessa terra para me abençoar, e a graça de Deus vai brilhar na tua vida como brilhou na vida de José. Meu querido, você não vai sozinho enfrentar essa luta, você não vai sozinho enfrentar essa dificuldade, você não vai sozinho passar pelo seu deserto. Deus vai com você, e ainda mais, Ele vai dar da graça dele sobre a tua vida. Esse deserto você vai passar para Ele, e você vai passar próspero por Ele, em nome do Senhor Jesus. Essa situação que te parece impossível, eu quero te falar que Deus está com você nela. Eu acho maravilhoso isso em Deus, irmão. Ele não só fica olhando de longe, tipo, vai, não. Ele vai lá com você. Os meninos estavam na cova, Deus estava lá junto com ele. Os meninos passaram pelo fogo, Deus estava lá junto com ele. Moisés passou pelo mar vermelho, a nuvem estava abrindo e a outra protegendo. Fala assim: glórias a Deus. Deus vai junto com você. No meio da sua prova, no meio da sua crise, creia. Fala assim: Senhor Jesus, vem agora, junto de mim, me dá graça, a tua graça, na minha vida hoje. Eu vou me pôr de pé, e eu sei que o Senhor vai restaurar a minha história, em nome, fala em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Rei da Glória. Eu vou terminar. Chegou a hora de terminar. Você me promete, você vai mudar umas histórias aí? Quem promete levantar a mão? Porque eu não aguento ficar falando e ninguém toma posse. Isso aqui não é filosofia, isso aqui é atitude de vida. Eu vou terminar. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: todas as coisas estavam nas mãos de José. O Senhor era com ele. E termina dizendo: e tudo quanto fazia, o Senhor prosperava. São três elementos dentro da mesma coisa. Tudo foi posto nas mãos dele. Por quê? Porque José era um rapaz de trabalho. Ele não ficava acomodado num canto, ele não ficava sofrendo parado, não. Ele era um rapaz ativo. José era um rapaz fiel. Ele era fiel, como foi a Potifar. Ele era fiel a Deus, e ele era fiel àqueles que estavam sobre ele e o podiam abençoar. Ele era um rapaz que tinha fidelidade. Fala assim: glórias a Deus. Trabalho e fidelidade. Não adianta você esconder-se para não trabalhar. E não adianta também, aonde você trabalha, você falar mal da mão que te abençoa. Não adianta, como, sei lá, às vezes você é da igreja e fala mal da igreja. É uma coisa que não é? Não cabe. Por quê? Porque se eu estou lá, é porque eu quero. Então eu vou tratar bem de quem me abençoa. Amém ou não amém?
Seja trabalho, seja igreja, seja escola, seja família, seja onde for, trate bem de quem te abençoa. É o mínimo da gratidão. Em terceiro lugar, José era competente. Nós amamos colocar atribuições nas mãos das pessoas. Amo fazer isso. Só que as pessoas têm que ser competentes para fazer como se eu mesmo fizesse, ou melhor ainda, daquilo. Então, se eu não sei, vá aprender e seja o melhor na sua área, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todas as coisas estavam nas mãos de José. O carcereiro deu todos os detentos na mão dele. Ele era o gerente, o responsável por todos eles. Deus quer colocar grandes coisas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E eu libero uma palavra aqui: Deus vai colocar grandes coisas nas tuas mãos para você crescer de forma extraordinária. Põe a mão no trabalho, seja fidedigno e tenha competência. Fala assim, em nome de Jesus. Mas o Senhor era com ele. Deus estará junto de você. Pode contar com ele. Ele vai estar junto de você. O Espírito Santo, o irmão mais velho, o amigo certo das horas externas, ele vai estar junto com você. Pode chamá-lo. Ele manja de tudo. Fala assim, glória a Deus. E aí vem uma coisa extraordinária. E tudo quanto fazia, o Senhor prosperava. Fala assim, eu faço. Deus me dá a direção. E aí o Senhor me prospera. Fala, eu faço. Deus vai comigo, me dando a direção, porque eu vou estar na presença dele. E aí não tem outro jeito. A restauração, a virada, a prosperidade, a vida feliz, próspera e abençoada vai voltar para dentro da tua casa. Você pode tomar posse disso. Se ponha de pé, dá um aplauso ao Senhor, fala assim, meu Pai me ajuda agora. Fala, meu Pai me ajuda agora. Eu quero tomar posse da tua palavra na minha vida. Põe as tuas mãos assim, como quem vai receber. Fala assim, Deus coloca estas grandes competências de trabalho e de honra nas minhas mãos hoje. Fica assim, olha a Deus, fala, põe Deus esta obra que o Senhor quer fazer na minha vida, de crescimento na minha vida profissional, familiar, espiritual. Põe, Senhor, cada uma dessas atribuições. Ei, Shebamassotema, põe agora nas minhas mãos. Peça, irmãos, pedi, dar-se-vos-á. Pede para o Senhor, me dá essa porta, Pai. Me dá essa bênção agora. Pede. Me dá essa vitória contra essa situação. Me dá, Senhor, esse crescimento. Fala assim, aleluia. E aí você fala, e agora, meu Pai, vem comigo, me capacitando, me dando realmente competência para administrar, para tomar posse, para trabalhar em cima disso tudo que o Senhor está me dando hoje. E diz assim, e agora? Me abençoa. Pede para Ele te abençoar agora. Fala, Senhor, entra agora com o teu crescimento, com a
tua prosperidade. Entra agora com a tua glória. Manifesta o teu poder aqui na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na tua obra na igreja. Fala para Deus: eu quero crescer, meu Pai. Eu quero ir mais longe. Eu quero ser absolutamente próspero, trabalhador e abençoado. Tenho força em ti para dar muitos passos e para ir muito longe. Dependo de ti e já tomo posse da tua palavra, em especial nesta noite, na vida de José. Eis-me aqui, meu Pai. Eu tenho os teus exemplos e eu te digo: eis-me aqui, envia-me agora, faz a tua obra, muda a minha história e me abençoa nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você creu nessa oração? Amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala glória a Deus. Abra os teus braços diante do